descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso. Oi, Fabi. Oi, Michele. Boa tarde, meninas. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live. Compartilha aí na setinha para os seus contatos, para a gente chamar mais pessoas. Isso aí. Vamos chegando, mulherada. Sônia, Regiane, tudo bom? Hoje nós já tivemos uma live pela manhã com a Michele sobre a dança pra dentro. Boa pergunta, viu, Michele? Michele tá aqui. A pergunta é: qual é a sua música? Fiquei refletindo, Mi, sobre essa pergunta. Eu tenho certeza que a minha música é relativa à comunicação, porque sempre gostei dessa área. Trabalho na comunicação já há 12 anos. Então, vamos lá. Vou dar mais 2 minutinhos aqui para as meninas chegarem. Aí, pessoal entrando. Tá tudo certo? Vocês estão me escutando? Oi, Eliane. Me falem aqui se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo ok com o som. Ótimo. Vamos lá, compartilha aí com o seu pessoal, com o seu Instagram. Vamos ver. Aumenta o som aí, Fabi, do seu celular, vê se tá no silencioso. Oi, Célia, Tainara, Raquel. Bem-vindas, sejam bem-vindas. Linda. Angélica tá aí. Estamos entre meninas. Gente, vou aproveitar para falar para vocês que eu passei até perfume para encontrar vocês, porque nesse período de quarentena, né, que a gente nem tá saindo de casa, nós temos que aproveitar as oportunidades para se arrumar e para ficar bonita. Então, já passei até perfume. Vocês estão sentindo? Vamos lá, vamos começar. Primeiro eu queria agradecer a BPW Goiânia pelo convite. Obrigada, amiga não vale. Obrigada, BPW Goiânia, pelo convite. Esse evento que está acontecendo aqui
hoje o dia todo com um time de muito peso, pessoas muito especiais vão vir aqui falar para vocês hoje sobre a saúde plena da mulher. E eu sou comunicadora, publicitária, especialista em marketing. Meu nome é Fernanda Bragato. Depois vocês me seguem lá no Instagram, Nanda Bragato. E eu escolhi o tema de comunique-se melhor para redução do estresse, porque tem tudo a ver com a nossa saúde, né? Nós temos muitas situações de estresse no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que se você usar algumas dicas que eu vou compartilhar com você aqui hoje, você vai conseguir reduzir um pouquinho do estresse do dia a dia. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir te ajudar a reduzir pelo menos um pouquinho, né? Que já é tão estressante no nosso dia a dia. Então eu vou passar para vocês aqui coisas muito práticas. Então, eu quero começar com uma história que eu gosto bastante de contar. Ela é uma história até meio simples, mas pra gente refletir. E me dá um joinha aí, se tá todo mundo preparado pra gente começar, que eu vou contar a história. Quem tá aí? Quem tá aí, dá um joinha pra eu começar. E... Ok, o Elita, Célia, oi meninas. É isso aí. Então a minha história é a seguinte: eu quero que você imagine uma família sentada à mesa para jantar. Um pai, uma mãe e uma criança de 8 anos. E essa criança é um menino. Ele se chama Juninho na nossa história. Estão todos sentados à mesa e o Juninho solta a seguinte frase para os seus pais: Estou com problemas com bebidas. A mãe, mais que depressa, dá um pulo na cadeira, fica preocupadíssima e diz: Meu filho, você só tem 8 anos. Vira para seu pai, Abel, e diz: Tá vendo, Abel? Isso é tudo culpa sua. Abel, mais que depressa, se defende: Culpa minha? Como assim? Você que não tá educando esse menino direito. Ela diz: Você não dá um bom exemplo pro seu filho. Você bebe demais. E nisso começa uma discussão à mesa. O menino começa a chorar. O pai se levanta, muito nervoso, e diz: Eu vou sair de casa. E ela diz: Vai mesmo, é melhor assim. Eu vou cuidar do nosso filho sem você. O pai se levanta, sai de casa, a criança aos berros, chorando. A mãe vai acolher a criança. Calma, meu filho, nós vamos ficar bem sem o papai. Nisso, ela, depois de fazê-lo parar de chorar, pergunta para ele: Filho, me fala mais, me explica. Me conte sobre o seu problema com bebidas. O menino enxuga as lágrimas, vai até a mochila da escola, pega seu caderno e traz a lição de casa, que é a seguinte: Joey tomou 1 litro de Coca-Cola. Tom tomou 2 litros de suco. Quantos litros eles tomaram juntos? É uma historinha com um lado um pouco cômico para representar que o problema com bebidas do garoto era um problema de matemática, que ele tinha, né, como lição de casa. Mas o que aconteceu nessa mesa é o que acontece diariamente nas nossas relações. Muitas vezes nós perdemos tempo, nós nos desgastamos, nós criamos um problema gigante pelo simples fato de não nos comunicarmos corretamente. E aqui eu quero trazer para a reflexão inicial o que faltou nessa comunicação, né? O que aconteceu nessa mesa de jantar, dessa família, que gerou tanto estresse, que gerou uma briga de família.
que gerou um trauma do menino, que começou a chorar vendo os pais brigarem e se acusarem, né? A primeira coisa que a gente consegue notar é a primeira frase dita pelo garoto, já foram tomadas decisões, já foram apontados culpados, já foram resolvidos problemas, antes mesmo de ouvir qual era o real problema, antes mesmo de se investigar o que era que o menino estava dizendo. Então, isso acontece muito, né? Acontece de outras maneiras nas empresas, nas famílias, nos relacionamentos amorosos, né? Afetivos entre amigos. Então, a ideia é que a gente consiga trazer aqui para a live algumas dicas para a gente minimizar ruídos de comunicação que vão nos ajudar no dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos de problemas de comunicação que nós temos hoje, né? Você pode, por exemplo, por um problema de comunicação, perder uma venda, não é? Brigar com pessoas queridas, reuniões improdutivas, você pode correr o risco de, ao participar de uma reunião, ver a reunião não está rendendo, muitas vezes por falta de uma comunicação mais objetiva, por falta de um emissor mais, como eu diria, com uma entonação melhor, com uma oratória melhor. Os problemas de comunicação estão espalhados em diversas situações da vida. Inclusive, se você quiser deixar aqui alguns exemplos de problemas que vocês já tiveram, né, por não terem se comunicado corretamente, ou que você observa acontecendo ao seu redor, por simples falhas de comunicação que poderiam ser alinhadas, deixa aqui para a gente comentar depois. Aí nós temos 3 esferas de problemas de comunicação. A primeira delas pode ser psicológica. Isso, diz aí se você concorda, né? Se faz sentido para vocês o que eu tô dizendo. Às vezes a gente tem problema de comunicação por algumas travas. E aí não é a minha especialidade falar sobre isso, falar sobre medos, traumas e travas que às vezes você tem para falar, para se expressar, que vão, né, para outro âmbito, vão para a área do psicológico, onde você vai precisar de ajuda profissional para você superar. Tem alguns problemas de comunicação que são físicos, por exemplo, você pode ter problemas para se expressar por ter uma voz muito fininha ou por ter um problema de dicção, não é? Ou por gaguejar, enfim, são problemas físicos e isso também tem que ser procurado um especialista para tratar esses problemas. O que eu quero falar aqui são sobre problemas técnicos, problemas resolvíveis por todos nós, que temos aí condições, né? Está ao nosso alcance fazer essas pequenas mudanças práticas para a gente conseguir aí resolver. Então, pensando um pouquinho em todas as áreas, as dicas que eu peguei vão ser aplicadas tanto para a sua relação com o seu chefe, com os seus pares, liderado, e com a sua vida pessoal também, pode ajudar. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, algumas ações ficam pendentes na empresa, no trabalho, algumas decisões ficam pendentes, precisam ser tomadas e não são resolvidas, porque às vezes você fica esperando um momento adequado para sentar com a pessoa, para alinhar com a pessoa, porque você precisa de uma reunião com essa pessoa. E nisso você perde tempo, você perde
o timing ali de resolver aquele problema. E o que acontece? Você se torna uma pessoa improdutiva até. E quantas vezes nas empresas, às vezes a gente escuta, mas eu estava esperando tal coisa, eu estava esperando fulano, eu estava esperando a melhor oportunidade para resolver isso. E às vezes, por esperar, você é avaliada como improdutiva, avaliado como uma pessoa que, né, é enrolada, que as coisas não andam na sua mão. E isso é muito ruim. Então, que dica que eu dou nesse sentido? Eu aprendi isso com um chefe muito querido, um líder, na verdade, foi um verdadeiro líder, que me ensinou. Eu não era muito objetiva, ainda não sou, estou trabalhando isso em mim para ser mais objetiva. E ele tinha pouquíssimo tempo. Eu era ligada ao presidente da empresa. E eu precisava tratar coisas com ele, às vezes muito pequenas. E então, às vezes eu era a última prioridade dele. Né? Que hora que ele ia falar com a Fernanda? Lá no fim da fila, depois de resolver os problemas maiores. Então, o que eu aprendi nesse relacionamento? Eu já chegava na reunião ou no corredor, no cafezinho, se eu encontrasse com ele, eu já tinha a minha listinha de coisas para conhecimento dele, que eram apenas para ele ficar sabendo, e coisas para deliberação, coisas que eu precisava que ele aprovasse, reprovasse e desse um parecer. Isso me poupou muito trabalho, isso me fez resolver muitos problemas, porque assim eu comecei a fazer com todo mundo. Assim eu faço com o marido, assim eu faço com as amigas. Muitas vezes a gente não tem muito tempo para sentar e, enfim, esclarecer as coisas. Então, chega já com a sua listinha de coisas. E como é que a gente faz essa listinha? Ao longo do dia. Então, ao longo do dia que eu tenho determinada ação, determinada tarefa, eu já anoto na agenda em 2 colunas. Coisas para informar apenas, coisas para alinhar e coisas para deliberar. A Angélica tá de prova aí que eu faço mesmo isso. Então, gente, isso vocês não vão fazer ideia do quanto vai melhorar a produtividade de vocês. E se tem alguém que já faz isso, me fala se eu tô errado ou não. E isso é muito legal, sabe? Porque você começa até melhorar a forma como as pessoas vão te ver. As pessoas começam a te ver, nossa, que pessoa prática. Nossa, gostei dessa menina. Gostei dessa pessoa, né? Ela tem um poder de síntese, ela tem um poder de ir direto ao ponto, né? Isso costuma ser muito valorizado nesse momento em que as pessoas não têm muito tempo. Outra coisa, acho que eu pulei aqui uma parte, que é, gente, o princípio básico de qualquer comunicação. As teorias da comunicação, né, a teoria que baseia aí toda a parte teórica, metodológica de uma comunicação, dizem que a comunicação é composta por vários elementos. Tem o emissor, tem a mensagem, tem o receptor, né? Tem outros elementos aí. E uma comunicação bem feita é aquela em que eu consigo transmitir a mensagem ao meu receptor e ele consegue interpretar e receber. Eu costumo dizer que se alguém não me entendeu, a culpa é minha. Por quê? Porque fui eu que elaborei a mensagem, fui eu que às vezes não soube interpretar o momento certo de falar com aquela pessoa, o veículo correto. Às vezes uma mensagem deveria ter sido enviada pelo e-mail e eu mandei pelo WhatsApp.
ou às vezes era algo que eu precisaria pegar um telefone e ligar, e eu preferi mandar uma mensagem. Então, essas escolhas são do emissor. Então, eu não. Algumas pessoas discordam, mas eu continuo achando que sim, que a culpa de às vezes você não ser interpretado, às vezes de você não ser compreendido corretamente na sua comunicação é sua, né? Então, quando a gente passa a assumir essa responsabilidade, a gente se comunica muito melhor. Ok, nem tudo depende de nós. Nós não sabemos em que momento da vida daquela pessoa ela está, se aquele dia ela está estressada, se aquele dia ela está desatenta, não é? Se é o momento certo de falar. Às vezes a mensagem realmente está confusa, imprevistos acontecem, mas normalmente quando nós vamos ver se houve falha de comunicação, houve uma falha do emissor em se expressar de uma forma que consegue ser entendido. E aí, para você ser entendido de uma melhor maneira, nós precisamos entender do nosso receptor. Com quem eu estou falando, não é? Quem é mãe faz isso muito naturalmente quando vai falar com a criança. Ela precisa adaptar a sua linguagem, ela precisa. Todo o corpo da pessoa, todo o tom de voz, a fala, se volta para falar com aquela criança que vai entender com uma compreensão limitada. E você precisa adaptar a sua linguagem, a sua mensagem àquela criança. Assim também no nosso dia a dia. Oi, Rê, reentrou, Priscila, Tice. A Rê vai falar depois sobre perfis comportamentais. Ela tem um workshop incrível sobre os perfis comportamentais. E isso é um pouco do que a gente precisa aprender. Quem é aquela pessoa? Com que perfil eu tô falando, né? Às vezes no trabalho isso ajuda demais para eu saber se eu tô falando com uma pessoa mais executora, se eu tô falando com uma pessoa que, né, mais técnica. Aí a gente vai ter que ir adequando a nossa comunicação para falar com essa pessoa de uma forma que ela vai entender. Oi, Marinha. Então, é nossa responsabilidade, sim, pensar em quem está recebendo a nossa mensagem, com quem que eu estou falando. Quem é da equipe de vendas, né, quem é vendedor, tem isso muito na prática, né? Vai falar com o cliente, ele estuda o cliente, ele sabe primeiro quem que é essa pessoa, o que que ela faz, do que eu vou falar, que eu vou ter uma empatia, que eu vou conseguir uma conexão com essa pessoa melhor, não é? Então, isso é fundamental também para as outras relações, né? Para a gente ir conseguindo ser bem-sucedido na nossa forma de falar, para a gente conseguir também resultado dessa comunicação. Às vezes a gente quer que a pessoa faça algo para nós. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era adolescente, eu não tinha idade ainda para ter carteira, e eu tinha um amigo que tinha moto. E direto eu precisava de carona para a faculdade, porque eu entrei para a faculdade com 16 anos, 17 anos, desculpa. E trabalhava já, e era muito corrido, e esse amigo passava perto. E eu tinha muita vergonha de pedir carona. E aí eu falava com ele ali pelo final do dia, que eu ia vendo que eu ia chegar atrasada na aula. E eu falava, oi, tudo bem e tal, e ficava rodeando com ele. Até que ele, mais velho, mais experiente, me falava, o que você quer? E eu ficava numa vergonha de falar, eu quero uma carona, você pode me dar? E, e eu tentava falar de outras formas que eu queria a carona, né? Eu falava, ai, tô atrasado aqui, né? Eu ia
rodeando. Nossa, hoje foi um dia difícil, acho que eu não vou chegar na aula a tempo. Eu ficava dando dicas para ele, como quem quisesse que ele se oferecesse para me dar a carona. E ele me pegava, né, nessa pergunta: o que você quer? E então eu nunca esqueci disso, não é? E ele falou: Fê, quando você quiser alguma coisa, peça, né? É tão simples, é muito simples, mas eu convivo todos os dias com pessoas que não conseguem ir direto ao ponto nas suas perguntas, nas suas delegações. O líder quer delegar algo para o liderado e não consegue dizer a ele: eu preciso que você faça isso. Às vezes, algo muito simples de se fazer, você não consegue ir direto ao ponto. Enfim, isso é algo que vai melhorar muito a sua comunicação. Quando você aprender de uma forma muito simples, dizer às pessoas o que você precisa que elas fazem, o que você quer que elas façam. Um exemplo é num relacionamento. Eu sou casada há 3 anos, e 3 anos e meio, e de relacionamento nós temos 10 anos. E nós somos muito diferentes, acho que só por sermos, né, homem e mulher já somos muito diferentes. E sempre que eu preciso que meu marido faça algo para mim, a forma que eu encontrei de conseguir, de pedir isso a ele, é dizendo exatamente: meu amor, gostaria que você lavasse a louça hoje, pode ser? Não é? Não é reclamando, ai, tem muita louça na pia, ai, não aguento mais, 3 dias que a louça tá na pia. Às vezes a gente até briga, mas não foi capaz de elaborar um pedido, não é? Para a pessoa. Preciso de ajuda em tal coisa. Você pode me ajudar? Né? Então, às vezes, a gente erra muito em supor que as pessoas vão adivinhar, que as pessoas vão saber. E quando nós estamos falando com alguém de um nível hierárquico, ou de um nível intelectual, ou de alguma forma inferior ao nosso, nós não podemos supor que a pessoa saiba fazer aquilo, não é? Às vezes você vai delegar para um liderado: mande um e-mail para fulano de tal. E ele não vai, talvez, ter coragem de dizer a você que não dá conta de fazer isso. Então vai ser necessário que você não suponha que a pessoa saiba. Você pode perguntar a ela: preciso que você mande um e-mail para o fulano. Você consegue fazer isso? Tudo bem para você? Posso te apoiar com algo para que essa ação seja, para essa atividade seja feita? Gente, é sim muito simples, mas às vezes a gente não implementa no dia a dia. Por N razões, porque a gente já é acostumado a falar de determinada forma, não é? Nós já temos nossa personalidade muito forte, muito constituída já na nossa vida, na nossa vivência, e a gente não percebe que faz determinadas coisas. Tem alguém aí que tem dificuldade de ser objetiva? Essa é uma dificuldade minha, que eu estou, assim, que eu acho que já avancei muito, mas que sempre eram os meus feedbacks no trabalho. Os meus líderes, as pessoas sempre me alertavam: Fê, foco, Fê, seja mais objetiva. Me conta aqui se tem alguém assim. Quem é da área de vendas, já perdeu alguma venda por falha de comunicação? Vou dar um exemplo de como a gente pode, às vezes, conseguir um ganho numa venda por formular uma pergunta bem feita. Muitas vezes você fica atrás do cliente
E ele sabe que você quer vender para ele. Então, a oportunidade que você tem para falar com o cliente, você precisa aproveitar. Vamos dizer que é a mesma situação ali de encontrar o chefe no corredor. Você está ali com uma oportunidade. Então, por que não nessa oportunidade você aproveitar e perguntar já para o cliente: quando eu posso te ligar? Ou para quando eu posso marcar uma visita? E aí você dá duas opções para ele. Você prefere pela manhã ou à tarde? Ou seja, você não pergunta assim: vamos marcar uma visita? E aí, como é que está a sua agenda? São perguntas vagas, são perguntas que ele pode facilmente te enganar, te enrolar, né? E dizer, vamos, não, um dia a gente marca, semana que vem eu te falo, vou olhar a minha agenda e te digo, não é? Quando você já se comunica melhor com ele e já dá duas opções, você fecha as opções, né? E dá para ele apenas duas. Opa, eu tenho que escolher de manhã ou à tarde, não é? Então, quando posso te ligar, de manhã ou à tarde? Então, você já induz a pessoa a te dar uma resposta objetiva. Olha só, que ganho você pode ter com isso. Outra dica de comunicação: ganhar um desconto. Às vezes é algo que a gente tem vergonha de fazer, de pedir desconto. Agora ninguém vai ter vergonha mais, porque nós estamos num momento difícil, né? Financeiramente, então agora a gente vai pedir desconto até no posto de gasolina, como eu faço. Então a melhor forma de pedir desconto, em vez de perguntar, tem desconto, moço? Ou, moça, me dá um desconto aí, e tentar no jeitinho. Não, agora a gente fala de que maneira? Qual o meu desconto à vista? Ou qual desconto eu tenho nessa loja para me tornar cliente? Quando você pergunta qual desconto, você já também induz a pessoa a dar uma resposta numérica. Qual? Qual que eu vou dar o desconto para ela? Vou dizer para você, funciona 90% das vezes. Pessoal, tem alguma pergunta? Mara, é muito normal. É muito normal. A gente tem vergonha mesmo de pedir desconto. Mas saiba que se a pessoa não puder mesmo te dar um desconto, ela não vai te dar. Então, se existe margem para desconto e ela te der, então é porque havia margem e ninguém saiu perdendo nessa negociação. E muitas vezes pedir um desconto, a pessoa não está perdendo ali da comissão dela, entende? Acaba que é um benefício que a loja dá ao cliente para ele se tornar mesmo um cliente, né? Mais fiel. A Priscila tá dizendo, eu peço até de graça se deixar. Tem gente que é mais cara de pau, né? Priscila é minha amiga, conheço há algum tempo. É isso mesmo, Priscila, a gente não pode ter vergonha de pedir desconto, não. Tem alguma dúvida, pessoal? Vou passar para minha última dica para a gente terminar. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou continuar aqui. O que é que vocês têm de dificuldade de se comunicar? Assim? Falar, ai, Fê, eu não tô conseguindo resultado na minha comunicação de tal forma. Todo mundo tá se comunicando bem, né? Vou dar uma última dica aqui, gente, que pra mim essa estaria, ela é a última, mas não é a menos importante. A melhor forma de você se comunicar bem é você tendo
repertório, você precisa ter um bom vocabulário, você precisa saber expressar suas emoções. E então, como é que a gente consegue isso? O velho e bom português, né? Nós precisamos investir numa leitura, numa arte, né? Em cultura, em ouvir música. Nós precisamos ouvir diferentes opiniões, né? Você precisa ler os dois lados, né? Na política, por exemplo, como é importante você saber o que estão dizendo de um lado ou do outro para você formar a sua opinião, para você conseguir se comunicar sobre qualquer assunto, né? Então, ler é a base principal para quem precisa escrever. E às vezes a gente erra muito o português, porque não tem muito repertório, porque não atualiza ali os vocabulários. Nós não temos. O brasileiro uma população que lê pouco, né? Então nós não temos muito hábito da leitura, a gente precisa implementar para a gente ter repertório. Como que a gente vai saber, às vezes, se comunicar, lembrar daquela palavra? Nossa, eu quero dizer tal coisa, mas eu não sei qual palavra do meu dicionário significa aquilo que eu estou querendo dizer. Pensa você ser limitado ao se expressar por não conhecer as palavras, por não saber o que você está querendo dizer. Comunicação familiar é igual ao profissional? Eu acredito que tem umas coisas que a gente pode adaptar, sim, que a gente pode fazer igual. A forma, não é? Claro que na família nós somos mais nós mesmos, nós não temos tanto medo dos julgamentos, não é? Na família a gente meio que solta quem a gente é, de verdade, né? E aí é onde mais conflitos podem aparecer. Então, não falo para você deixar de ser você mesma na família, não, de jeito nenhum, continue sendo você mesma, mas tem coisas que a gente pode implementar também no relacionamento familiar, da mesma forma que a gente lida com os nossos pares e colegas de trabalho. Né? Isso que eu falei, por exemplo, temos uma decisão para tomar. Por que que às vezes a gente não toma essa decisão rapidamente? Né? Você já propôs, por exemplo, uma reunião de família? Né? Às vezes é importante, assim como numa empresa você precisa fazer uma reunião para tratar determinado assunto, às vezes é importante você pegar todo mundo, pôr na sala e falar, galera, precisamos falar sobre isso. Precisamos tratar tal assunto. Eu faço isso sempre. A minha mãe entrou aqui. É verdade ou não é, mãe? Fala aí. Que muitas vezes eu ponho todo mundo na salinha pra gente falar que determinados assuntos. Por quê? Muitas vezes aquele assunto tá só ficando mais sério, tá se agravando, e nós vamos empurrando com a barriga e não resolvemos aquele problema. Então, sim, às vezes você pode pegar uma ferramenta que é usada no trabalho para trabalhar a comunicação na família. A comunicação afetiva fideliza. E isso, vice-versa também, né? Às vezes a gente tratar mais o colega profissional, as pessoas com quem a gente trabalha, o fornecedor, de uma forma mais afetiva, né? Mais a contribuir, mais empático, nós também conseguimos maiores resultados, melhores resultados, né? Acho que me disse se eu respondi sua pergunta, Rê. Mas, assim, tem as diferenças básicas, né, de uma comunicação dependendo do lugar que você está, mas eu reafirmo, para você falar com os seus familiares, você também precisa saber com quem você está falando. Eu acho engraçado nesse momento agora, né, de coronavírus, muitas famílias estão com dificuldade de convencer
os mais velhos a ficarem em casa. Então, vamos dar um exemplo disso, né? Às vezes, o idoso ainda não caiu a ficha, ele não entendeu o que está acontecendo. Joelma está aqui, Joelma gerontóloga. Mais tarde vai falar sobre os ciclos da vida, qualidade de vida, longevidade. A Joelma pode me ajudar aí nesse exemplo. Às vezes o mais velho, o idoso, ele não quer, ele não tá entendendo que o problema é grave, que ele não consegue ficar em casa e às vezes você vai precisar se comunicar com essa pessoa e esclarecer, vó, vô, mãe, sogrinha, a situação é a seguinte. E aí nós vamos ter que entender quem é essa pessoa, o contexto dela, a linguagem dela, como que ela entende isso que está passando na TV. Será que ela entende os termos técnicos? Será que ela entende gráficos? Muitas vezes a TV está mostrando gráficos e falando uma linguagem da medicina, falando uma linguagem para um público muito com uma comunicação mais elaborada. Será que esse idoso tem condições de interpretar tudo que ele está vendo na TV e todas as notícias? Então, às vezes, cabe a nós fazer a tradução para eles, não é? Dizer, olha, deixa eu te explicar como funciona. Às vezes você mastigar mesmo aquela informação e traduzir para aquele idoso, para aquela pessoa mais velha. Tá correto, Joelma? Me diz aqui se é assim mesmo. Eu não tenho convivência com uma pessoa muito mais velha nesse sentido, mas eu tenho uma experiência que me marcou muito. Em um momento da minha vida, eu trabalhei em uma empresa de engenharia e eu precisava conversar com pessoas muito carentes, muito vulneráveis socialmente. Eu precisava ir para comunidades que não tinham condições de pagar a conta de água, que viviam de Bolsa Família, que tinham ali vulnerabilidades que muitas vezes a gente, que é mais privilegiado, não tem noção do que aquela família vive. E eu precisava explicar para elas, aquelas famílias, que obras passariam ali naquela rua. Obras de saneamento, obras que iam impactar a vida delas, falar de saúde, falar de meio ambiente. E eu tive um grande desafio de adequar a mensagem técnica da engenharia para um público que não sabia ler e escrever, que não sabia ler o nome. Então, é um exemplo que normalmente não é o que a gente enfrenta no dia a dia, mas é um exemplo bem claro daquilo que eu falei sobre a gente entender o nosso público e saber falar com ele. As empresas fazem muito isso. As empresas têm estudos de marketing para saber se comunicar, para fazer a propaganda. A gente faz um plano de marketing, a gente conhece o mercado, o público. E por que não fazer isso também pessoalmente? Eu, como pessoa, ao me comunicar, conhecer melhor a pessoa com quem eu estou falando e adequar a minha mensagem. Isso é importante. A Joelma respondeu: geralmente, a comunicação é violenta, não há empatia para ver os conteúdos internos. Para essa geração, o medo se estabeleceu. Dessa forma, não convencemos. Limitações cognitivas dificultam o entendimento. Obrigada, Joelma. Entendi. Vamos ler aqui de novo. Geralmente a comunicação é violenta, não há empatia. Gente. A gente precisa ajudar. Aqui ela tá respondendo a pergunta sobre os idosos, né? Que eu perguntei para ela se faz sentido pra gente ajudar eles a entenderem a real situação. Então, a gente não falar de uma forma violenta, né? Com eles, a gente traduzir e transmitir esse conhecimento com empatia.
A gente está encerrando a live. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Eu vou ler aqui seu comentário. Me diz se eu ajudei, gente, de alguma maneira. Ah, tem uma dica bônus aqui. A dica bônus é para os relacionamentos amorosos. A família se comunica de qualquer jeito, é mesmo, Joelma. Isso a gente, isso a gente pode melhorar muito, sabe? Desde que, desde que eu tava planejando o casamento, eu escutava muito o conselho dos mais velhos. Olha, vocês conversem muito, viu? Vocês conversem muito, o diálogo é o segredo do casamento. E todo mundo dizia muito isso, e de fato é. Só que aí eu vejo alguns casais mais velhos e casados há mais tempo que às vezes deixam de dialogar, não é? Deixam de falar. Então, a dica de ouro para o relacionamento é o combinado não sai caro, alinhar as expectativas, né? Às vezes o fim de semana está chegando, você está sonhando em ficar em casa à toa, de perna para cima, mas o outro está sonhando em ir pescar. Então, às vezes vocês não se comunicam e chega a hora, chega o fim de semana, e aí, vamos pescar? O outro, não, mas eu queria ficar em casa. Então, são probleminhas que desgastam normalmente porque a gente não conversa, não combina, não negocia, né? E de que forma a gente pode negociar isso? Por exemplo, na comunicação. Ok, você quer pescar? Ok, eu quero ficar em casa. Então, existe alguma chance de você pescar outro dia? Ou existe, eu posso abrir mão de ficar em casa hoje para ir com você onde você quer? E nisso, conversando, a gente se entende. Claro que tem alguns relacionamentos que já chegaram num nível que o diálogo não é mais possível, né? E aí você é bom procurar um psicólogo, um terapeuta de casais para ajudar vocês a conversarem. Sabia que essa é uma dica importante? Tem terapeutas especializados em terapias de casal que fazem sessões, às vezes, apenas para intermediar o diálogo. Não só entre casais, às vezes entre mães e filhos, pessoas que pararam de se comunicar, pessoas que perderam a conexão em algum momento, pessoas, né, na família. E aí você vai até esse profissional para ele intermediar um diálogo para coisas que vocês não conseguem às vezes conversar. Às vezes um tema sensível, não é? Às vezes um problema que só de falar nele já gera um estresse na família. Então, procura essa ajuda se você tem esse tipo de problema. Procura alguém para ser o intermediador, algum profissional para ajudar vocês a se comunicarem, ajudar vocês a reduzirem esse estresse que a falta de comunicação na família gera. E a gente fica mal, né? É muito ruim quando você dorme brigado com o marido, com a esposa, com um amigo, quando você encerra um dia sem resolver determinado problema no trabalho porque vocês não se entenderam, não é? A gente se estressa, a gente fica pensando naquilo, a gente sonha até com aquele problema, perde sono. Então, vamos tentar resolver os nossos problemas de comunicação para que eles não criem outros problemas, né? E muito cuidado com a mensagem escrita, não é? Mensagem de texto não tem cara, não tem tom de voz. Então, veja, avalie. Esse canal de comunicação é o melhor para eu tratar este assunto? Essas perguntas são importantes. Sempre pensar em quem você está dizendo, o que você quer dizer e qual a melhor ferramenta que você vai usar. Se é a
Comunicação falada, comunicação escrita, tá bom? E temos a comunicação não verbal. Essa eu não vou falar, porque também não é a minha especialidade, mas lembrem-se que o corpo fala, né? Nossa postura fala. Hoje nós temos profissionais especializados em ler o seu biotipo, pelo seu jeito, pela forma como você se apresenta, você já está passando alguma mensagem. E nós sabemos muito bem, né, que muitas vezes a gente já bate o olho em alguém e a gente já meio que tira uma conclusão ali. Nós não vamos falar sobre isso hoje, mas também faz parte de uma comunicação efetiva. Porque como que você vai conseguir passar a mensagem que você quer se você chegar em determinado local, às vezes vestindo uma roupa que não é adequada para aquele local? Né? Não é porque hoje nós temos liberdade de nos expressarmos que a gente pode ainda... você pode fazer o que você quiser, você pode vestir a roupa que você quiser. Agora, você não vai ser interpretada da forma que você quer, entende? Se você não for coerente na sua postura, no seu modo de estar apresentado, né? Uma entrevista de emprego, uma reunião, e o que você está dizendo precisa ter coerência. Vou fechar nossa live com uma mensagem principalmente para as mulheres. Nós estamos fazendo esse evento, o Quarto Março é Mulher, porque a BPW é uma organização de mulheres empreendedoras, mulheres fortes, profissionais com carreiras incríveis. E esse é um evento para lembrar do mês da mulher, para valorizar mulheres empreendedoras que estão aí no dia a dia batalhando. Força para vocês nesse período difícil. Nós sabemos que muitas profissionais liberais, muitas empreendedoras, muitas mulheres estão em casa, estão tendo que alterar suas rotinas, muitas vão deixar o trabalho. Então, força nesse momento, mas não tenham medo de se comunicarem, de às vezes se posicionarem, porque é muito difícil às vezes a gente ser a única mulher na mesa. Eu sei bem o que é isso, né? Às vezes a gente se intimida, às vezes a gente não se comunica tão bem como gostaria, porque temos aí problemas como assédio, não é? Nós sabemos que eu sei que é mais difícil. Às vezes você está numa reunião, tendo que liderar, tendo que explicar o seu conteúdo, falar com pessoas, e você está sendo julgada, e você está sendo observada por ser mulher, né? Você está sendo julgada e às vezes as pessoas até expressam, né, o preconceito delas por você ser mulher, por nós sermos mulheres. Então, coragem, meninas, não tenham medo, né, de comunicar a verdade de vocês, de lutarem pelo que vocês estão buscando, empreendam, né, sejam cada vez mais empreendedoras. Vá mesmo para a rede social, coloca a sua cara lá, faz vídeo para o seu negócio, não tenha essa timidez, tá bom? E se precisarem de mim, contem comigo, né? Eu sou especialista em marketing, nós podemos aí trabalhar num projeto para vocês. Me procurem no Instagram, Nanda Bragato. É isso, Michele, assédio moral, já passei por isso. É isso aí, meninas. Um beijo para vocês. Boa tarde para quem já almoçou. Bom dia para quem ainda não almoçou. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Força aí. Beijos.